Eu estava lavando o chão do quartinho quando ouvi o portão ranger. Aquele som me congelou no lugar. 20 anos. Fazia 20 anos que eu não ouvia aquele ranger específico do portão sendo empurrado com força. Larguei o pano no balde e fiquei parada, sentindo meu joelho protestar quando me levantei. 62 anos e cada movimento doía um pouco mais que o anterior. Pela janelinha do quartinho, eu não via nada além do muro de trás e o tanque quebrado que Rafael prometeu consertar há 6 meses. Sequei as mãos no avental e esperei. Passos no quintal. Alguém subindo a varanda. A campainha tocou. Meu estômago despencou. Ninguém tocava campainha aqui. Rafael e Vanessa tinham chave. Os vizinhos pararam de aparecer faz tempo. Eu não recebia mais visitas. A voz de Vanessa veio da sala, irritada como sempre. Depois uma voz de homem respondeu, grave, firme, com um sotaque que fez meu coração disparar. Saí do quartinho descalça, pisando devagar no chão frio, tentando ouvir melhor. Quando cheguei perto da sala, a voz disse meu nome. Disse que era meu neto. Minhas pernas quase falharam. Gabriel. Aquela voz adulta, segura, com sotaque americano, era do meu Gabriel. O menino que tinha ido embora com 7 anos chorando agarrado na minha saia. O filho da Mariana, que eu não via pessoalmente há 20 anos, só por videochamada quando a internet colaborava e quando Rafael não estava por perto para reclamar da conta de luz. Vanessa estava mentindo para ele, dizendo que eu estava ocupada, que ele tinha que voltar outro dia. Eu tinha avisado que ele vinha. Tinha contado para o Rafael semana passada que Gabriel ia me visitar. E Rafael tinha rido daquele jeito sarcástico e dito, deixa vir, mãe, vai ver como a senhora tá bem tratada aqui. Na hora eu não entendi se era ironia ou ameaça. Ouvi Vanessa tentando fechar a porta. Gabriel não deixou. Disse que tinha voado 14 horas de Los Angeles e não ia embora sem me ver. Meu peito apertou tanto que tive que segurar na parede. Los Angeles. Mariana tinha conseguido aquele emprego de gerente numa empresa de tecnologia e levado Gabriel ainda criança. Prometeu que era temporário, que logo voltariam. Mas a vida lá melhorou. O menino cresceu, estudou, e o Brasil virou só um lugar de saudade nas ligações de aniversário. Então Vanessa falou aquela frase que eu nunca vou esquecer. Essa casa agora tem novas regras. A dona Helena mora aqui por bondade nossa. Bondade. Essa palavra ecoou na minha cabeça como um soco. Bondade. A casa que eu comprei com 30 anos costurando vestido de noiva, terno, reforma, tudo que aparecesse. A casa que eu paguei sozinha depois que o pai deles foi embora, deixando eu com 2 crianças pequenas e conta para pagar. Cada azulejo dessa casa foi escolhido por mim. Cada parede pintada com o dinheiro que eu juntava moeda por moeda. E ela dizia que eu morava aqui por bondade. Gabriel perguntou quem ela era. Vanessa se apresentou como esposa do Rafael e soltou outra bomba. Essa casa pertence a mim agora. O silêncio que caiu foi tão pesado que eu conseguia sentir nos ossos. Eu deveria ter saído daquele corredor. Deveria ter corrido pro abraço do meu neto. Mas meus pés estavam grudados no chão, porque uma parte de mim tinha vergonha. Vergonha dele me ver daquele jeito, morando num quartinho, lavando o chão, comendo sobra de geladeira quando Rafael se lembrava de deixar. Vanessa gritou chamando Rafael. Passos pesados desceram a escada. Meu filho apareceu de chinelo, sem camisa, barriga de cerveja balançando. Quando viu Gabriel parado na porta, o rosto dele passou por várias expressões. Surpresa, irritação, algo parecido com medo que ele disfarçou rápido. Eles trocaram aquelas formalidades falsas. Rafael perguntando como ele estava, forçando intimidade que não existia mais. Gabriel foi direto ao ponto. Queria saber onde eu estava. A mãe tá lá nos fundos. Ela mora no quartinho agora. A gente reformou a casa. Ela prefere lá. Mais silencioso. Mentira. Tudo mentira, saindo da boca do meu próprio filho. Eu não preferia nada. Eles tinham trancado os 3 quartos da frente, transformado meu quarto em closet da Vanessa e me empurrado para o cubículo dos fundos, onde antes ficavam ferramentas de jardim. 2 metros por 3. Uma cama de solteiro. Um armário velho. A janelinha que mal entrava luz. Gabriel não engoliu. Pressionou. E Rafael mudou de tom, ficou agressivo, disse que Gabriel tinha sumido 20 anos e agora vinha questionar como eles cuidavam de mim. Que eles davam comida, teto, tudo. Dar teto. Na minha própria casa. Então Rafael jogou a cartada final.
A casa agora é da minha esposa. Minha mãe passou a escritura pra gente. Tá tudo certinho, legalizado. Meu sangue congelou. Que escritura? Que documento? Eu nunca assinei nada. Nunca transferi nada. A casa estava no meu nome. Eu tinha certeza disso. Ou tinha. A cabeça começou a girar. Quantas vezes Rafael tinha me pedido para assinar papéis? É só uma procuração, mãe, para eu resolver suas coisas no banco. Assina aqui é para renovar o IPTU. Preciso da sua assinatura para liberar um documento. Eu tinha assinado. Jesus Cristo, eu tinha assinado sem ler. Gabriel exigiu ver os documentos. Rafael partiu para a agressão, xingou, avançou. E foi quando minha voz saiu. Chega! Saí do corredor segurando no batente para não cair. 3 pares de olhos viraram para mim. Vanessa com aquela cara de desdém. Rafael tenso, mandíbula travada. E Gabriel, meu menino. Agora um homem de quase 1,90 m. Ombros largos, terno cinza impecável, cabelo bem cortado, olhos iguais aos da Mariana. Aqueles olhos que agora me encaravam arregalados, brilhando de algo entre choque e fúria. Eu vi quando ele me registrou de verdade. O corpo magro demais, a roupa velha e desbotada, os pés descalços e inchados, o cabelo branco mal aparado, porque eu mesma cortava com a tesoura da cozinha, as mãos cheias de calos, de tanto esfregar chão. Vó! A voz dele saiu quebrada, quase um sussurro de descrença. E naquele momento, vendo a expressão de horror se formando no rosto do meu neto, vendo ele olhar em volta para a casa que antes era impecável e agora estava tomada pelas coisas de Vanessa, vendo ele processar a informação toda de uma vez, eu soube que Rafael tinha cometido o erro da vida dele, porque aquele homem parado na porta da minha sala não era mais o menino chorando na minha saia, era outra coisa. E o que ia acontecer a seguir mudaria tudo. Antes de continuar, me responde uma coisa. Você acredita que um filho seria capaz de fazer isso com a própria mãe? Comenta aqui embaixo o que você faria se descobrisse uma situação dessas na sua família. E se você quer saber como essa história termina, deixa seu like agora e ativa o sininho. Garanto que o final vai te surpreender. Agora deixa eu te contar como tudo começou. O silêncio que caiu na sala era tão denso que eu conseguia ouvir meu próprio coração batendo descompassado. Gabriel não tirava os olhos de mim. Aquele olhar percorrendo cada detalhe, cada marca do tempo e do sofrimento no meu corpo. Eu vi quando ele notou as varizes saltadas nas minhas pernas, as manchas roxas nos meus braços, aquelas que aparecem quando a gente bate sem querer, mas que demoram semanas para sumir porque a pele já não se recupera como antes. O avental velho que eu usava com manchas de água sanitária que não saíam mais. Rafael quebrou o silêncio primeiro, com aquela risada nervosa que ele sempre dava quando estava encurralado. Mãe, que susto! Pensei que a senhora estava descansando. Gabriel, olha só, sua avó tá ótima, né? A gente cuida bem dela. Gabriel não respondeu. Continuou me olhando. E então, ele deu um passo na minha direção. Só um. Mas foi o suficiente para Vanessa se mexer, colocando a mão no braço dele. Olha, acho melhor você voltar outro dia. A dona Helena precisa descansar. Ela não tá bem da pressão. Eu não estava com pressão alta. Isso era mentira. Mas Vanessa inventava doença para mim como quem inventa desculpa para não ir trabalhar. Dizia para os vizinhos que eu tinha Alzheimer quando eu esquecia alguma coisa. Dizia que eu tinha problema de coração quando alguém perguntava por que eu não saía mais de casa. Tudo mentira para justificar me manter trancada aqui dentro. Vó, a senhora tá bem? A voz de Gabriel saiu rouca. Ele ignorou completamente a mão de Vanessa no braço dele e deu mais 2 passos na minha direção. Agora eu conseguia ver melhor o rosto dele. As linhas de expressão ao redor dos olhos. A barba bem feita. O brinco pequeno na orelha esquerda. Detalhes de um homem que eu não conhecia, mas que ao mesmo tempo era tão familiar que doía. Eu tô bem, meu filho. Menti, porque era o que eu sempre fazia. Mentia que estava bem. Mentia que estava tudo certo. Mentia porque tinha vergonha de admitir que meu próprio filho tinha me transformado nisso. A senhora não tá bem, Gabriel falou, e não era pergunta. Era constatação. Ele olhou em volta, registrando cada detalhe. O sofá de couro preto que ocupava metade da sala. A TV enorme na parede. O bar espelhado cheio de garrafas caras. As cortinas de veludo que Vanessa tinha mandado fazer
caríssimas, enquanto eu usava lençol velho como coberta, porque o meu tinha rasgado e ninguém comprou outro. Gabriel, acho que você tá cansado da viagem. Rafael tentou de novo, agora com aquele tom condescendente que ele usava comigo. Jet lag, essas coisas. Que tal a gente conversa amanhã com mais calma? Posso até levar você num hotel bom, minha conta. Não, Gabriel falou, simples assim. E então ele olhou direto pro Rafael. Quero conversar com minha avó. Sozinho? Vanessa soltou uma risada curta, sem graça. Sozinho? Olha, querido, a gente não deixa ela sozinha com visita, não. Ela fica confusa, fala coisas sem sentido, você vai ficar preocupado à toa. Eu não tô confusa. Soltei antes de conseguir me segurar. A raiva subiu quente pela garganta. Nunca fiquei confusa. Para de inventar doença em mim, Vanessa. O rosto dela endureceu na hora. Aquela máscara de simpatia falsa caiu e sobrou só o veneno. Tá vendo? Já começa com essas grosserias. A gente aqui se matando pra cuidar dela e ela destrata a gente na frente de visita. Cuidar? A palavra saiu da minha boca com mais força que eu pretendia. Você chama isso de cuidar? Rafael deu um passo na minha direção e eu vi. Vi aquele brilho perigoso nos olhos dele. O mesmo brilho que aparecia quando eu questionava alguma coisa. Quando eu perguntava onde estava o dinheiro da minha aposentadoria. Quando eu reclamava de estar dormindo naquele quartinho. Instintivamente dei um passo para trás. E Gabriel viu. Ele viu eu recuando do meu próprio filho. Viu o medo passar pelo meu rosto. E alguma coisa mudou nele naquele momento. A postura dele ficou diferente, mais rígida, os ombros mais para trás, o maxilar travado. Todo mundo sai, ele disse com uma voz tão calma que era assustadora. Agora, Rafael deu risada. Ô, meu sobrinho, você não manda nada aqui, essa é minha casa. Não é, Gabriel respondeu, ainda naquele tom mortal de calmo. É da minha avó, e eu quero falar com ela, sozinho. Então vocês dois vão sair dessa sala agora, ou eu vou ter que pedir de um jeito menos educado. Vanessa bufou alto. Rafael, tira esse moleque daqui. Quem ele pensa que é? Mas Rafael estava olhando para o Gabriel de um jeito diferente agora, como se estivesse reavaliando a situação. Gabriel tinha quase 15 centímetros de altura a mais que ele. Era mais novo, mais forte, e tinha alguma coisa no jeito dele que não dava margem para questionamento. Não era arrogância, era autoridade. O tipo de autoridade que vem de alguém acostumado a ser obedecido. Tá bom, Rafael cedeu, levantando as mãos. Tá bom, sem problema. Pode conversar com ela, mas depois a gente precisa acertar umas coisas, certo? Sobre a casa, sobre os documentos, essas coisas. Você vai ver que tá tudo legal. Gabriel não respondeu, só ficou parado, esperando eles saírem. Vanessa resmungou alguma coisa sobre falta de educação, mas foi andando em direção à escada. Rafael a seguiu, mas antes de subir, ele olhou para mim com aquela cara, aquela expressão que dizia claramente: você vai se arrepender disso depois. Eu conhecia bem aquela cara. Era a mesma que ele fazia antes de cortar minha internet por uma semana. Antes de trancar a despensa com cadeado, dizendo que eu estava comendo demais e desperdiçando comida. Antes de pegar meu celular e apagar os contatos da Mariana dizendo que ela não ligava mais mesmo. Então, para que manter? Quando os passos dele sumiram no andar de cima e uma porta bateu, Gabriel se virou para mim. E pela primeira vez em 20 anos, eu vi meu neto chorar. Não era choro escandaloso. Eram só lágrimas escorrendo silenciosas enquanto ele tentava manter a compostura. Vó, o que eles fizeram com a senhora? Minha garganta fechou. Não consegui responder, porque se eu começasse a falar, se eu realmente contasse tudo, ia desmoronar. E eu tinha passado tanto tempo engolindo, aguentando, sobrevivendo, que não sabia mais como era deixar sair. Gabriel cruzou a sala em 3 passos largos e me puxou num abraço. Um abraço apertado, daqueles que parecem querer consertar tudo só com o contato. Ele cheirava a perfume caro e avião, e alguma coisa que me lembrou a Mariana. Meu corpo todo tremeu e finalmente, eu desabei. Chorei no ombro dele como não chorava faz anos. Aquele choro doloroso, de soluço, de quem guardou demais por tempo demais. Não sei quanto tempo ficamos assim. Ele me segurando, fazendo aquele carinho no meu cabelo como eu fazia quando ele era pequeno e tinha pesadelo.
Quando finalmente consegui me controlar e me afastei um pouco, limpando o rosto com as mãos, Gabriel estava com a mandíbula tão travada que eu via o músculo pulsando. Senta aqui comigo, vó, e me conta tudo, desde o começo. Nós sentamos no sofá de couro preto que eu odiava, aquele sofá que Vanessa tinha comprado com o dinheiro da minha aposentadoria de 3 meses. Comecei a falar, e uma vez que comecei, não consegui mais parar. Contei que Rafael tinha voltado para casa 5 anos atrás. Ele tinha se separado da primeira esposa, estava desempregado, sem lugar para ficar. Pediu para passar uns dias aqui até se organizar. Eu deixei. Claro que deixei. Era meu filho. Uns dias viraram semanas. Semanas viraram meses. Ele arrumou um emprego de vendedor, mas nunca ofereceu ajuda com as contas. Dizia que estava juntando dinheiro para sair, mas o dinheiro ia todo em cerveja e churrasco com os amigos. Então, ele conheceu Vanessa. Ela era cliente de uma loja onde ele trabalhava, 15 anos mais nova que ele, cheia de ambição e zero escrúpulo. Começaram a namorar. 3 meses depois, ela estava morando aqui também, sem pedir minha permissão. Simplesmente apareceu com as malas e Rafael disse que era temporário. Vanessa olhava para casa com aqueles olhos brilhando de cobiça. Fazia comentários sobre como a localização era boa, como o bairro tinha valorizado, quanto aquela casa devia valer no mercado. Rafael começou a concordar com ela. Diziam que eu não precisava de uma casa tão grande sozinha, que fazia mais sentido vender e comprar um apartamento menor para mim, mais fácil de cuidar. Eu me recusei. Disse que essa casa era minha, que eu tinha lutado a vida toda por ela, que ia morrer aqui. Rafael ficou irritado, mas deixou pra lá. Por uns meses ficou tudo relativamente normal. Eles moravam no quarto de hóspedes, eu no meu quarto, convivência tranquila. Vanessa reclamava de tudo, mas eu ignorava. Aí veio a pandemia. Rafael perdeu o emprego, Vanessa também. E de repente eles estavam em casa 24 horas por dia, sem dinheiro entrando, dependendo da minha aposentadoria para comer. Eu não me importei de ajudar no começo. Era uma crise. Todo mundo estava sofrendo. Mas a coisa começou a mudar. Vanessa assumiu o controle da cozinha. Dizia que ia cozinhar para todo mundo, organizar melhor a comida. Só que as porções dela eram enormes e as minhas minúsculas. Quando eu questionei, ela disse que eu comia muito e precisava emagrecer, que minha pressão ia subir, pressão que eu não tinha. Rafael começou a pegar o dinheiro da minha aposentadoria direto na boca do caixa. Eu tinha dado a senha para ele sacar para mim, uma vez que eu estava com dor nas costas. Ele continuou sacando. Dizia que estava administrando melhor, pagando as contas, guardando o resto. Só que o resto nunca sobrava para mim. Quando eu pedia dinheiro para comprar um remédio, ele revirava os olhos e dizia que remédio era caro demais, que eu podia esperar o posto de saúde ter de graça. Eles começaram a trazer gente para casa sem me avisar. Faziam churrasco todo fim de semana com os amigos deles. Música alta, bebida. Bagunça que eu tinha que limpar no dia seguinte, porque Vanessa dizia que empregada era coisa do passado e que eu tinha que fazer minha parte se quisesse continuar morando ali. Continuar morando, na minha própria casa. Foi mais ou menos nessa época que eles começaram com os papéis. Rafael aparecia com documentos, dizia que era para eu assinar. Renovação de IPTU, atualização cadastral no banco, procuração para ele resolver coisas para mim. Eu assinava porque confiava, porque era meu filho. Porque eu nunca imaginei que ele seria capaz de me passar para trás. Um dia acordei e Vanessa estava no meu quarto com uma trena, medindo tudo. Disse que eles iam transformar aquele quarto no closet dela, porque o quarto de hóspedes era pequeno demais para o guarda-roupa que ela queria, e que eu ia me mudar para o quartinho dos fundos, temporário, só até eles organizarem melhor a casa. Eu tentei resistir. Disse que não ia sair do meu quarto. Rafael explodiu. Gritou que eu era egoísta, que eles estavam me fazendo um favor morando aqui e cuidando de mim, que eu não tinha gratidão. Que se eu não colaborasse, ele ia me colocar num asilo, que eu era velha demais para morar sozinha mesmo e que um asilo ia ser melhor para mim. A palavra asilo me apavorou tanto que eu cedi. Me mudei para o quartinho. Levei minha cama, meu armário velho, minhas poucas coisas. Eles trancaram a porta do que era meu quarto e começaram a reforma. Quebraram parede, pintaram, colocaram piso novo, tudo com o dinheiro da minha aposentadoria. O temporário nunca acabou. O quartinho virou meu permanente, 2 metros por 3.
Sem ventilador porque Vanessa disse que ventilador gasta muita luz. Sem TV porque Rafael vendeu a minha dizendo que eu assistia besteira demais. Sem telefone fixo porque cortaram a linha para economizar. Meu celular sumiu. Rafael disse que eu tinha perdido. Comprou um daqueles de botão grande, de idoso, e colocou só o número dele na memória. Bloqueou as ligações da Mariana dizendo que era golpe, que tinha gente se passando pela minha filha para roubar dinheiro. Eu acreditei, porque eu queria acreditar que meu filho não seria capaz de me isolar da minha própria filha. As visitas dos vizinhos pararam porque Vanessa atendia à porta e dizia que eu estava dormindo, ou doente, ou confusa demais para receber gente. Inventava que eu tinha Alzheimer, que não reconhecia mais ninguém. Os vizinhos acreditavam e paravam de vir. Aos poucos eu fui sumindo do mundo. Comecei a comer sobras. Vanessa cozinhava e servia ela e Rafael primeiro. O que sobrava ficava na geladeira para mim. Às vezes era pouco, às vezes era nada. Quando eu reclamava de estar com fome, Rafael dizia que eu estava exagerando, que comida não caía do céu, que eu tinha que ser mais grata. Eles começaram a sair e me trancar dentro de casa. Literalmente. Trancavam o portão com cadeado, levavam a chave. Diziam que era para minha segurança, para eu não sair e me perder, porque eu estava ficando caduca. Eu não estava ficando caduca. Eu estava ficando presa. Teve um dia que eu passei mal. Dor forte no peito, falta de ar. Liguei para o Rafael. Ele demorou 5 horas para chegar em casa. Disse que eu estava tendo ataque de pânico, que era frescura, que se eu continuasse com essas frescuras, ele ia parar de me dar atenção. Não me levou no médico. A dor passou sozinha, mas a sensação de desamparo ficou. Vanessa começou a vender minhas coisas, o aparador de madeira da minha bisavó, as louças antigas, o serviço de jantar de porcelana que eu tinha ganhado no meu casamento. Dizia que eu não usava mesmo, que estava só juntando pó, que o dinheiro da venda ia para as despesas da casa, dinheiro que eu nunca vi. Eles reformaram a sala, compraram sofá novo, TV nova, som, decoração, tudo caríssimo. Vanessa postava foto na internet, mostrava a casa linda, a vida maravilhosa. Os comentários elogiavam. Ninguém sabia que nos fundos, no quartinho escondido, eu dormia numa cama velha com lençol rasgado. Rafael parou de trabalhar de vez. Disse que estava fazendo freela, mas eu nunca vi dinheiro de freela entrar. Ele passava o dia no computador, jogando. Vanessa arrumou um emprego de recepcionista, mas durou 3 meses. Disse que a chefe era chata demais. Voltou a ficar em casa, gastando minha aposentadoria em roupa, maquiagem, salão. Eles começaram a brigar. Brigas feias, com grito, xingamento. Vanessa ameaçava ir embora. Rafael implorava para ela ficar. Ela dizia que só ficava se a casa passasse para o nome dela, que ela não ia continuar morando de favor, que precisava de garantia. Foi quando Rafael apareceu com mais papéis para eu assinar. Disse que era uma atualização do inventário, uma formalidade para facilitar as coisas quando eu morresse. Quando eu morresse. Ele falou isso com tanta naturalidade, como se estivesse falando do tempo. Eu assinei. Jesus me perdoe. Eu assinei. Porque eu estava cansada de brigar. Cansada de ser tratada como peso. Cansada de ouvir que eu era um estorvo. Eu só queria paz. Achei que assinando aqueles papéis ele ia me deixar em paz. 2 semanas depois, Vanessa chegou em casa com um sorriso enorme e uma garrafa de champanhe. Disse que a casa estava no nome dela agora, oficial, registrado em cartório. E que as coisas iam mudar por ali. Mudaram. Eu perdi totalmente o direito de opinar sobre qualquer coisa. Não podia mais escolher o que assistir na TV porque não tinha TV. Não podia mais cozinhar porque a cozinha era território de Vanessa. Não podia mais sair porque o portão vivia trancado. Não podia mais ligar para Mariana porque meu celular não tinha crédito e Rafael dizia que estava sem dinheiro para colocar. Mariana tentou me ligar algumas vezes pelo telefone fixo antes de cortarem a linha. Eu consegui atender escondida uma vez. Contei que estava tudo bem, que Rafael estava cuidando de mim, que ela não precisava se preocupar. Menti porque tinha vergonha de contar a verdade, porque não queria preocupar minha filha, que estava tão longe, trabalhando tanto, vivendo a vida dela, porque eu tinha a esperança de que as coisas melhorassem. Não melhoraram, só pioraram. Vanessa começou a me dar ordens como se eu fosse empregada. Lavar louça, passar roupa, limpar chão. Eu fazia porque não tinha escolha. Porque toda vez que eu questionava, Rafael aparecia com a ameaça do asilo.
E eu tinha tanto medo de ser jogada num asilo, abandonada de vez, que eu preferia aguentar. Teve um dia que caiu um temporal e o teto do quartinho começou a pingar. A goteira molhou minha cama inteira. Fui reclamar. Rafael disse que ia ver, mas nunca viu. Dormi no chão naquela noite, no chão frio, com uma toalha embaixo, ouvindo o pinga-pinga da goteira. Parei de me olhar no espelho. Não queria ver em que eu tinha me transformado. Magra demais porque comia pouco, cabelo branco crescendo descontrolado porque não tinha dinheiro para salão e eu mesma cortava como dava. Roupa velha, desbotada, porque ninguém comprava nada para mim. Pés inchados de ficar muito tempo em pé lavando, limpando, trabalhando na casa que era minha, mas que eu não podia mais chamar de lar. Mariana conseguiu me ligar pelo celular de Rafael uma vez. Ele colocou no viva voz, ficou do lado ouvindo tudo. Ela perguntou como eu estava. Eu disse que estava bem. Ela perguntou se Rafael estava me tratando bem. Eu disse que sim. Ela perguntou se eu precisava de alguma coisa. Eu disse que não. Rafael sorriu satisfeito. Quando desliguei, ele pegou o telefone de volta e disse que tinha feito a coisa certa, que Mariana não precisava saber de nada, que ia só preocupar ela à toa. Foram 5 anos assim. 5 anos me apagando aos poucos, perdendo minha voz, minha vontade, minha dignidade, aceitando cada humilhação como se eu merecesse, acreditando que talvez eu realmente fosse um peso, talvez eu realmente fosse ingrata, talvez eu realmente estivesse ficando louca e eles estivessem me fazendo um favor. Até aquela semana, até Gabriel ligar. Eu estava limpando a cozinha quando o telefone de Rafael tocou. Ele estava no banheiro. Sem pensar muito, atendi. Era um número internacional. A voz do outro lado fez meu coração parar. Vó, Gabriel, meu neto. A voz dele tinha mudado, estava grossa, adulta, mas era ele. Eu comecei a chorar na hora. Ele disse que estava vindo para o Brasil, que queria me visitar, que tinha saudade. Perguntou o endereço. Eu dei, rapidinho, sussurrando, com medo de Rafael ouvir. Gabriel disse que chegava na quinta-feira, que era surpresa, que não contasse para ninguém. Eu contei. Claro que contei. Avisei o Rafael assim que ele saiu do banheiro. Achei que ele ia ficar feliz. Achei errado. Ele ficou nervoso. Perguntou o que eu tinha falado pro Gabriel. Se eu tinha reclamado de alguma coisa. Se eu tinha contado sobre a casa. Eu disse que não, que só tinha dado o endereço. Ele relaxou um pouco, mas não muito. Passou a semana inteira resmungando. Vanessa também, dizendo que não estavam preparados para a visita, que a casa estava uma bagunça, que eu precisava ficar quieta quando Gabriel chegasse, deixar eles conversarem, não meter o bedelho, que se eu fizesse escândalo ou inventasse mentira, eles iam me internar no asilo no dia seguinte. Eu prometi que ia ficar quieta. Prometi que não ia causar problema. Prometi porque estava apavorada de perder a chance de ver meu neto de novo. E aí ele chegou. Tocou a campainha naquela quinta-feira de tarde. E tudo veio abaixo. Quando terminei de contar, eu estava tremendo. Gabriel tinha ficado cada vez mais quieto durante o relato. Agora ele estava sentado com os cotovelos nos joelhos, mãos cobrindo o rosto. Os ombros dele sacudiam. Ele estava chorando em silêncio. Por que a senhora não ligou para minha mãe? Por que não pediu ajuda? Eu tinha vergonha, confessei. Vergonha de admitir que meu próprio filho fez isso comigo. Vergonha de tirar sua mãe da vida dela, do trabalho dela, para vir resolver meu problema. Vergonha de ter sido tão burra de assinar aqueles papéis sem ler. A senhora não foi burra. A senhora foi abusada, explorada, enganada pelo próprio filho. Gabriel levantou do sofá e começou a andar pela sala. Ele pegou o celular do bolso e digitou alguma coisa. Depois guardou de volta e olhou para mim com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Tinha raiva ali, muita raiva. Mas tinha outra coisa também, determinação. Vó, eu preciso que a senhora confie em mim agora. Completamente. Pode fazer isso? Posso. Esses papéis que a senhora assinou. A senhora lembra quando foi? Tem alguma cópia guardada? Neguei com a cabeça. Rafael guardou tudo. Deve estar no quarto dele. E a escritura original da casa? A senhora sabe onde está? No meu quartinho, escondida debaixo do colchão. É a única coisa que eles não acharam ainda. O rosto de Gabriel se iluminou. A senhora tem a escritura original? Tenho. Nunca deixei ela sair da minha mão, nem quando Rafael pediu. Ele deve ter falsificado alguma coisa, porque eu nunca dei a escritura original para ele.
Gabriel ajoelhou na minha frente e segurou minhas mãos. Então a casa ainda é da senhora. Legalmente. O que quer que eles tenham registrado é fraude. A senhora entende isso? Fraude documental. Crime federal. Meu coração disparou. Mas Rafael é meu filho. Eu não quero que ele vá preso. Vó, ele merece ir preso. Ele cometeu um crime. Vários crimes. Apropriação indébita, cárcere privado, abuso de idoso, falsificação de documento. A senhora foi vítima de violência financeira e psicológica por 5 anos. Mas, não. Escuta, eu não vim aqui de férias. Eu vim porque alguma coisa me disse que eu precisava ver a senhora. Intuição, pressentimento, sei lá. E eu vim preparado. Sabe o que eu faço, vó? Eu sou advogado especializado em direito de família e proteção a idosos. Trabalho num dos maiores escritórios de Los Angeles. Atendo casos de abuso financeiro, de exploração familiar, de apropriação de bens. É exatamente o que eu faço. Todos os dias. Eu fiquei paralisada olhando para ele. Meu netinho. O menino que tinha ido embora aos 7 anos com um ursinho de pelúcia na mochila. Agora, um advogado. Especializado exatamente no que eu estava precisando. E tem mais. Gabriel continuou. Eu não vim sozinho. Tenho 2 colegas brasileiros que trabalham comigo em casos internacionais. Eles estão no hotel agora. São especializados em recuperação de patrimônio. Amanhã de manhã cedo a gente vai no cartório, pega todas as informações sobre essa suposta transferência de propriedade e derruba tudo. Depois a gente vai na delegacia fazer um boletim de ocorrência. E depois, vó, depois a gente vai tirar a senhora daqui e colocar num lugar seguro enquanto resolve tudo. Não tem lugar seguro, sussurrei. Rafael disse que se eu saísse daqui, ele ia atrás, que eu não tinha para onde ir. A senhora vai pro hotel comigo. Tenho uma suíte com 2 quartos. A senhora fica lá, segura, protegida, enquanto a gente cuida de tudo. E assim que os papéis estiverem resolvidos, a gente volta para essa casa e expulsa eles daqui. Porque essa casa é da senhora. Sempre foi. Sempre vai ser. Lágrimas escorriam pelo meu rosto sem parar. Pela primeira vez em 5 anos, eu senti uma coisa que tinha esquecido que existia. Esperança. Quando? Amanhã de manhã. 5 horas, antes deles acordarem. A senhora vai fazer uma mala pequena, só com o essencial e a escritura. Vai deixar tudo arrumadinho como se fosse dormir. E quando eles acordarem, a senhora já vai estar longe, segura, e o processo contra eles já vai ter começado. Ouvi passos no andar de cima. Rafael e Vanessa estavam se movendo. Gabriel apertou minhas mãos mais forte. A senhora consegue fazer isso? Consegue aguentar mais uma noite e amanhã sair sem fazer barulho? Consigo. Então é isso. Amanhã a vida da senhora muda. Eu prometo. Ele me puxou para mais um abraço apertado, protetor. E naquele abraço, eu senti 20 anos de ausência se dissolvendo. Senti o menino que tinha ido embora e o homem que tinha voltado. E pela primeira vez em muito, muito tempo, eu me senti protegida. Quando ele saiu, Rafael e Vanessa desceram correndo, querendo saber de tudo, querendo saber o que a gente tinha conversado. Fingi que estava cansada, que tinha sido só uma conversa rápida, que Gabriel ia voltar outro dia para a gente se ver com calma. Eles pareceram satisfeitos. Acharam que tinham mantido o controle. Não tinham ideia do furacão que estava vindo. Aquela noite eu quase não dormi. Arrumei uma sacola pequena com 2 mudas de roupa, escova de dente, a escritura da casa e a única foto que eu tinha guardada da Mariana com Gabriel pequeno. Escondi a sacola atrás do armário. Deitei na cama e fiquei olhando para o teto, ouvindo a goteira pingar no balde que eu tinha colocado embaixo. Pela última vez, eu pensei, era a última noite que eu ia dormir naquele quartinho. A última noite que eu ia aceitar migalha. A última noite que eu ia ter medo do meu próprio filho, porque amanhã tudo ia mudar. E Rafael não fazia a menor ideia de quem ele tinha acabado de enfrentar. O despertador do meu celular velho vibrou às 4:30 da manhã. Eu já estava acordada fazia 1 hora, deitada na cama, olhando para o teto escuro, ouvindo a casa silenciosa. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza que ia acordar todo mundo. Levantei devagar, cada movimento calculado para não fazer barulho. O piso de madeira do quartinho rangia em alguns pontos. Eu sabia exatamente onde pisar para não fazer som. Vesti a roupa que tinha separado na noite anterior.
Uma calça jeans que estava larga demais em mim agora, uma blusa de manga comprida para esconder os hematomas dos braços, um casaco fino. Calcei o tênis velho, o único que eu tinha. Peguei a sacola de trás do armário, conferi pela 10ª vez se a escritura estava lá dentro, bem dobrada, protegida num saco plástico. Olhei em volta do quartinho pela última vez. Aquele cubículo miserável que tinha sido minha prisão por tanto tempo. A cama de solteiro com o colchão afundado. O armário velho com a porta que não fechava direito. A janelinha pequena que mal deixava a luz entrar. A mancha de umidade no... Eu estava lavando o chão do quartinho quando ouvi o portão ranger. Aquele som me congelou no lugar. 20 anos. Fazia 20 anos que eu não ouvia aquele ranger específico do portão sendo empurrado com força. Larguei o pano no balde e fiquei parada, sentindo meu joelho protestar quando me levantei. 62 anos e cada movimento doía um pouco mais que o anterior. Pela janelinha do quartinho, eu não via nada além do muro de trás e o tanque quebrado que Rafael prometeu consertar há 6 meses. Sequei as mãos no avental e esperei. Passos no quintal. Alguém subindo a varanda. A campainha tocou. Meu estômago despencou. Ninguém tocava campainha aqui. Rafael e Vanessa tinham chave. Os vizinhos pararam de aparecer faz tempo. Eu não recebia mais visitas. A voz de Vanessa veio da sala, irritada como sempre. Depois uma voz de homem respondeu, grave, firme, com um sotaque que fez meu coração disparar. Saí do quartinho descalça, pisando devagar no chão frio, tentando ouvir melhor. Quando cheguei perto da sala, a voz disse meu nome. Disse que era meu neto. Minhas pernas quase falharam. Gabriel. Aquela voz adulta, segura, com sotaque americano, era do meu Gabriel. O menino que tinha ido embora com 7 anos chorando agarrado na minha saia. O filho da Mariana que eu não via pessoalmente há 20 anos, só por videochamada quando a internet colaborava e quando Rafael não estava por perto para reclamar da conta de luz. Vanessa estava mentindo para ele, dizendo que eu estava ocupada, que ele tinha que voltar outro dia. Eu tinha avisado que ele vinha. Tinha contado pro Rafael semana passada que Gabriel ia me visitar. E Rafael tinha rido daquele jeito sarcástico e dito, deixa vir, mãe, vai ver como a senhora tá bem tratada aqui. Na hora eu não entendi se era ironia ou ameaça. Ouvi Vanessa tentando fechar a porta. Gabriel não deixou. Disse que tinha voado 14 horas de Los Angeles e não ia embora sem me ver. Meu peito apertou tanto que tive que segurar na parede. Los Angeles. Mariana tinha conseguido aquele emprego de gerente numa empresa de tecnologia e levado Gabriel ainda criança. Prometeu que era temporário, que logo voltariam. Mas a vida lá melhorou. O menino cresceu, estudou e o Brasil virou só um lugar de saudade nas ligações de aniversário. Então Vanessa falou aquela frase que eu nunca vou esquecer. Essa casa agora tem novas regras. A dona Helena mora aqui por bondade nossa. Bondade. Essa palavra ecoou na minha cabeça como um soco. Bondade. A casa que eu comprei com 30 anos costurando vestido de noiva, terno, reforma, tudo que aparecesse. A casa que eu paguei sozinha depois que o pai deles foi embora, deixando eu com 2 crianças pequenas e conta para pagar. Cada azulejo dessa casa foi escolhido por mim. Cada parede pintada com o dinheiro que eu juntava moeda por moeda. E ela dizia que eu morava aqui por bondade. Gabriel perguntou quem ela era. Vanessa se apresentou como esposa do Rafael e soltou outra bomba. Essa casa pertence a mim agora. O silêncio que caiu foi tão pesado que eu conseguia sentir nos ossos. Eu deveria ter saído daquele corredor. Deveria ter corrido pro abraço do meu neto. Mas meus pés estavam grudados no chão, porque uma parte de mim tinha vergonha. Vergonha dele me ver daquele jeito, morando num quartinho, lavando o chão, comendo sobra de geladeira quando Rafael se lembrava de deixar. Vanessa gritou chamando Rafael. Passos pesados desceram a escada. Meu filho apareceu de chinelo, sem camisa, barriga de cerveja balançando. Quando viu Gabriel parado na porta, o rosto dele passou por várias expressões. Surpresa, irritação, algo parecido com medo que ele disfarçou rápido. Eles trocaram aquelas formalidades falsas. Rafael perguntando como ele estava, forçando intimidade que não existia mais. Gabriel foi direto ao ponto. Queria saber onde eu estava. A mãe tá lá nos fundos. Ela mora no quartinho agora. A gente reformou a casa. Ela prefere lá. Mais silencioso. Mentira. Tudo mentira, saindo da boca do meu próprio filho.
Eu não preferia nada. Eles tinham trancado os 3 quartos da frente, transformado meu quarto em closet da Vanessa e me empurrado para o cubículo dos fundos, onde antes ficavam ferramentas de jardim. 2 metros por 3. Uma cama de solteiro. Um armário velho. A janelinha que mal entrava luz. Gabriel não engoliu. Pressionou. E Rafael mudou de tom, ficou agressivo, disse que Gabriel tinha sumido 20 anos e agora vinha questionar como eles cuidavam de mim. Que eles davam comida, teto, tudo. Dar teto. Na minha própria casa. Então Rafael jogou a cartada final. A casa agora é da minha esposa. Minha mãe passou a escritura pra gente. Tá tudo certinho, legalizado. Meu sangue congelou. Que escritura? Que documento? Eu nunca assinei nada. Nunca transferi nada. A casa estava no meu nome. Eu tinha certeza disso. Ou tinha. A cabeça começou a girar. Quantas vezes Rafael tinha me pedido para assinar papéis? É só uma procuração, mãe, para eu resolver suas coisas no banco. Assina aqui é para renovar o IPTU. Preciso da sua assinatura para liberar um documento. Eu tinha assinado. Jesus Cristo, eu tinha assinado sem ler. Gabriel exigiu ver os documentos. Rafael partiu para a agressão, xingou, avançou. E foi quando minha voz saiu. Chega! Saí do corredor segurando no batente para não cair. 3 pares de olhos viraram para mim. Vanessa com aquela cara de desdém. Rafael tenso, mandíbula travada. E Gabriel, meu menino. Agora um homem de quase 1,90 m. Ombros largos, terno cinza impecável, cabelo bem cortado, olhos iguais aos da Mariana. Aqueles olhos que agora me encaravam arregalados, brilhando de algo entre choque e fúria. Eu vi quando ele me registrou de verdade. O corpo magro demais, a roupa velha e desbotada, os pés descalços e inchados, o cabelo branco mal aparado, porque eu mesma cortava com a tesoura da cozinha, as mãos cheias de calos, de tanto esfregar chão. Vó! A voz dele saiu quebrada, quase um sussurro de descrença. E naquele momento, vendo a expressão de horror se formando no rosto do meu neto, vendo ele olhar em volta para a casa que antes era impecável e agora estava tomada pelas coisas de Vanessa, vendo ele processar a informação toda de uma vez, eu soube. Soube que Rafael tinha cometido o erro da vida dele, porque aquele homem parado na porta da minha sala não era mais o menino chorando na minha saia, era outra coisa. E o que ia acontecer a seguir mudaria tudo. Antes de continuar, me responde uma coisa. Você acredita que um filho seria capaz de fazer isso com a própria mãe? Comenta aqui embaixo o que você faria se descobrisse uma situação dessas na sua família. E se você quer saber como essa história termina, deixa seu like agora e ativa o sininho. Garanto que o final vai te surpreender. Agora deixa eu te contar como tudo começou. O silêncio que caiu na sala era tão denso que eu conseguia ouvir meu próprio coração batendo descompassado. Gabriel não tirava os olhos de mim. Aquele olhar percorrendo cada detalhe, cada marca do tempo e do sofrimento no meu corpo. Eu vi quando ele notou as varizes saltadas nas minhas pernas, as manchas roxas nos meus braços, aquelas que aparecem quando a gente bate sem querer, mas que demoram semanas para sumir porque a pele já não se recupera como antes. O avental velho que eu usava com manchas de água sanitária que não saíam mais. Rafael quebrou o silêncio primeiro, com aquela risada nervosa que ele sempre dava quando estava encurralado. Mãe, que susto! Pensei que a senhora estava descansando. Gabriel, olha só, sua avó tá ótima, né? A gente cuida bem dela. Gabriel não respondeu. Continuou me olhando. E então, ele deu um passo na minha direção. Só um. Mas foi o suficiente para Vanessa se mexer, colocando a mão no braço dele. Olha, acho melhor você voltar outro dia. A dona Helena precisa descansar. Ela não tá bem da pressão. Eu não estava com pressão alta. Isso era mentira. Mas Vanessa inventava doença para mim como quem inventa desculpa para não ir trabalhar. Dizia para os vizinhos que eu tinha Alzheimer quando eu esquecia alguma coisa. Dizia que eu tinha problema de coração quando alguém perguntava por que eu não saía mais de casa. Tudo mentira para justificar me manter trancada aqui dentro. Vó, a senhora tá bem? A voz de Gabriel saiu rouca. Ele ignorou completamente a mão de Vanessa no braço dele e deu mais 2 passos na minha direção. Agora eu conseguia ver melhor o rosto dele. As linhas de expressão ao redor dos olhos. A barba bem feita. O brinco pequeno na orelha esquerda. Detalhes de um homem que eu não conhecia, mas que ao mesmo tempo era tão familiar que doía. Eu tô bem, meu filho.
Menti, porque era o que eu sempre fazia. Mentia que estava bem. Mentia que estava tudo certo. Mentia porque tinha vergonha de admitir que meu próprio filho tinha me transformado nisso. A senhora não tá bem, Gabriel falou, e não era pergunta. Era constatação. Ele olhou em volta, registrando cada detalhe. O sofá de couro preto que ocupava metade da sala. A TV enorme na parede. O bar espelhado cheio de garrafas caras. As cortinas de veludo que Vanessa tinha mandado fazer, caríssimas, enquanto eu usava lençol velho como coberta, porque o meu tinha rasgado e ninguém comprou outro. Gabriel, acho que você tá cansado da viagem. Rafael tentou de novo, agora com aquele tom condescendente que ele usava comigo. Jet lag, essas coisas. Que tal a gente conversa amanhã com mais calma? Posso até levar você num hotel bom, minha conta. Não, Gabriel falou, simples assim. E então ele olhou direto pro Rafael. Quero conversar com minha avó. Sozinho? Vanessa soltou uma risada curta, sem graça. Sozinho? Olha, querido, a gente não deixa ela sozinha com visita, não. Ela fica confusa, fala coisas sem sentido, você vai ficar preocupado à toa. Eu não tô confusa. Soltei antes de conseguir me segurar. A raiva subiu quente pela garganta. Nunca fiquei confusa. Para de inventar doença em mim, Vanessa. O rosto dela endureceu na hora. Aquela máscara de simpatia falsa caiu e sobrou só o veneno. Tá vendo? Já começa com essas grosserias. A gente aqui se matando pra cuidar dela e ela destrata a gente na frente de visita. Cuidar? A palavra saiu da minha boca com mais força que eu pretendia. Você chama isso de cuidar? Rafael deu um passo na minha direção e eu vi. Vi aquele brilho perigoso nos olhos dele. O mesmo brilho que aparecia quando eu questionava alguma coisa. Quando eu perguntava onde estava o dinheiro da minha aposentadoria. Quando eu reclamava de estar dormindo naquele quartinho. Instintivamente dei um passo para trás. E Gabriel viu. Ele viu eu recuando do meu próprio filho. Viu o medo passar pelo meu rosto. E alguma coisa mudou nele naquele momento. A postura dele ficou diferente. Mais rígida. Os ombros mais para trás. O maxilar travado. Todo mundo sai, ele disse com uma voz tão calma que era assustadora. Agora. Rafael deu risada. Ô, meu sobrinho, você não manda nada aqui. Essa é minha casa. Não é, Gabriel respondeu, ainda naquele tom mortal de calmo. É da minha avó, e eu quero falar com ela. Sozinho. Então vocês dois vão sair dessa sala agora, ou eu vou ter que pedir de um jeito menos educado. Vanessa bufou alto. Rafael, tira esse moleque daqui. Quem ele pensa que é? Mas Rafael estava olhando para o Gabriel de um jeito diferente agora. Como se estivesse reavaliando a situação. Gabriel tinha quase 15 centímetros de altura a mais que ele. Era mais novo, mais forte, e tinha alguma coisa no jeito dele que não dava margem para questionamento. Não era arrogância, era autoridade. O tipo de autoridade que vem de alguém acostumado a ser obedecido. Tá bom, Rafael cedeu, levantando as mãos. Tá bom, sem problema. Pode conversar com ela, mas depois a gente precisa acertar umas coisas, certo? Sobre a casa, sobre os documentos, essas coisas. Você vai ver que tá tudo legal. Gabriel não respondeu. Só ficou parado, esperando eles saírem. Vanessa resmungou alguma coisa sobre falta de educação, mas foi andando em direção à escada. Rafael a seguiu, mas antes de subir, ele olhou para mim com aquela cara. Aquela expressão que dizia claramente, você vai se arrepender disso depois. Eu conhecia bem aquela cara. Era a mesma que ele fazia antes de cortar minha internet por uma semana. Antes de trancar a despensa com cadeado, dizendo que eu estava comendo demais e desperdiçando comida. Antes de pegar meu celular e apagar os contatos da Mariana, dizendo que ela não ligava mais mesmo. Então, para que manter? Quando os passos dele sumiram no andar de cima e uma porta bateu, Gabriel se virou para mim. E pela primeira vez em 20 anos, eu vi meu neto chorar. Não era choro escandaloso. Eram só lágrimas escorrendo silenciosas enquanto ele tentava manter a compostura. Vó, o que eles fizeram com a senhora? Minha garganta fechou. Não consegui responder. Porque se eu começasse a falar, se eu realmente contasse tudo, ia desmoronar. E eu tinha passado tanto tempo engolindo, aguentando, sobrevivendo, que não sabia mais como era deixar sair. Gabriel cruzou a sala em 3 passos largos e me puxou num abraço. Um abraço apertado, daqueles que parecem querer consertar tudo só com o contato. Ele cheirava a perfume caro e avião, e alguma coisa que me lembrou a Mariana.
Meu corpo todo tremeu e finalmente, eu desabei. Chorei no ombro dele como não chorava faz anos. Aquele choro doloroso, de soluço, de quem guardou demais por tempo demais. Não sei quanto tempo ficamos assim. Ele me segurando, fazendo aquele carinho no meu cabelo como eu fazia quando ele era pequeno e tinha pesadelo. Quando finalmente consegui me controlar e me afastei um pouco, limpando o rosto com as mãos, Gabriel estava com a mandíbula tão travada que eu via o músculo pulsando. Senta aqui comigo, vó, e me conta tudo, desde o começo. Nós sentamos no sofá de couro preto que eu odiava. Aquele sofá que Vanessa tinha comprado com o dinheiro da minha aposentadoria de 3 meses. Comecei a falar. E uma vez que comecei, não consegui mais parar. Contei que Rafael tinha voltado para casa 5 anos atrás. Ele tinha se separado da primeira esposa, estava desempregado, sem lugar para ficar. Pediu para passar uns dias aqui até se organizar. Eu deixei. Claro que deixei. Era meu filho. Uns dias viraram semanas. Semanas viraram meses. Ele arrumou um emprego de vendedor, mas nunca ofereceu ajuda com as contas. Dizia que estava juntando dinheiro para sair, mas o dinheiro ia todo em cerveja e churrasco com os amigos. Então, ele conheceu Vanessa. Ela era cliente de uma loja onde ele trabalhava, 15 anos mais nova que ele, cheia de ambição e zero escrúpulo. Começaram a namorar. 3 meses depois, ela estava morando aqui também, sem pedir minha permissão. Simplesmente apareceu com as malas e Rafael disse que era temporário. Vanessa olhava para casa com aqueles olhos brilhando de cobiça. Fazia comentários sobre como a localização era boa, como o bairro tinha valorizado, quanto aquela casa devia valer no mercado. Rafael começou a concordar com ela. Diziam que eu não precisava de uma casa tão grande sozinha, que fazia mais sentido vender e comprar um apartamento menor para mim, mais fácil de cuidar. Eu me recusei. Disse que essa casa era minha, que eu tinha lutado a vida toda por ela, que ia morrer aqui. Rafael ficou irritado, mas deixou pra lá. Por uns meses ficou tudo relativamente normal. Eles moravam no quarto de hóspedes, eu no meu quarto, convivência tranquila. Vanessa reclamava de tudo, mas eu ignorava. Aí veio a pandemia. Rafael perdeu o emprego, Vanessa também. E de repente eles estavam em casa 24 horas por dia, sem dinheiro entrando, dependendo da minha aposentadoria para comer. Eu não me importei de ajudar no começo. Era uma crise. Todo mundo estava sofrendo. Mas a coisa começou a mudar. Vanessa assumiu o controle da cozinha. Dizia que ia cozinhar para todo mundo, organizar melhor a comida. Só que as porções dela eram enormes e as minhas minúsculas. Quando eu questionei, ela disse que eu comia muito e precisava emagrecer, que minha pressão ia subir, pressão que eu não tinha. Rafael começou a pegar o dinheiro da minha aposentadoria direto na boca do caixa. Eu tinha dado a senha para ele sacar para mim uma vez que eu estava com dor nas costas. Ele continuou sacando. Dizia que estava administrando melhor, pagando as contas, guardando o resto. Só que o resto nunca sobrava para mim. Quando eu pedia dinheiro para comprar um remédio, ele revirava os olhos e dizia que remédio era caro demais, que eu podia esperar o posto de saúde ter de graça. Eles começaram a trazer gente para casa sem me avisar. Faziam churrasco todo fim de semana com os amigos deles. Música alta, bebida. Bagunça que eu tinha que limpar no dia seguinte, porque Vanessa dizia que empregada era coisa do passado e que eu tinha que fazer minha parte se quisesse continuar morando ali. Continuar morando, na minha própria casa. Foi mais ou menos nessa época que eles começaram com os papéis. Rafael aparecia com documentos, dizia que era para eu assinar. Renovação de IPTU, atualização cadastral no banco, procuração para ele resolver coisas para mim. Eu assinava porque confiava, porque era meu filho. Porque eu nunca imaginei que ele seria capaz de me passar para trás. Um dia acordei e Vanessa estava no meu quarto com uma trena, medindo tudo. Disse que eles iam transformar aquele quarto no closet dela, porque o quarto de hóspedes era pequeno demais para o guarda-roupa que ela queria, e que eu ia me mudar para o quartinho dos fundos, temporário, só até eles organizarem melhor a casa. Eu tentei resistir. Disse que não ia sair do meu quarto. Rafael explodiu. Gritou que eu era egoísta, que eles estavam me fazendo um favor morando aqui e cuidando de mim, que eu não tinha gratidão. Que se eu não colaborasse, ele ia me colocar num asilo, que eu era velha demais para morar sozinha mesmo e que um asilo ia ser melhor para mim. A palavra asilo me apavorou tanto que eu cedi.
Me mudei para o quartinho. Levei minha cama, meu armário velho, minhas poucas coisas. Eles trancaram a porta do que era meu quarto e começaram a reforma. Quebraram parede, pintaram, colocaram piso novo, tudo com o dinheiro da minha aposentadoria. O temporário nunca acabou. O quartinho virou meu permanente, 2 metros por 3. Sem ventilador, porque Vanessa disse que ventilador gasta muita luz. Sem TV, porque Rafael vendeu a minha dizendo que eu assistia besteira demais. Sem telefone fixo, porque cortaram a linha para economizar. Meu celular sumiu. Rafael disse que eu tinha perdido. Comprou um daqueles de botão grande, de idoso, e colocou só o número dele na memória. Bloqueou as ligações da Mariana dizendo que era golpe, que tinha gente se passando pela minha filha para roubar dinheiro. Eu acreditei, porque eu queria acreditar que meu filho não seria capaz de me isolar da minha própria filha. As visitas dos vizinhos pararam porque Vanessa atendia à porta e dizia que eu estava dormindo, ou doente, ou confusa demais para receber gente. Inventava que eu tinha Alzheimer, que não reconhecia mais ninguém. Os vizinhos acreditavam e paravam de vir. Aos poucos eu fui sumindo do mundo. Comecei a comer sobras. Vanessa cozinhava e servia ela e Rafael primeiro. O que sobrava ficava na geladeira para mim. Às vezes era pouco, às vezes era nada. Quando eu reclamava de estar com fome, Rafael dizia que eu estava exagerando, que comida não caía do céu, que eu tinha que ser mais grata. Eles começaram a sair e me trancar dentro de casa. Literalmente. Trancavam o portão com cadeado, levavam a chave. Diziam